Começamos com assuntos internacionais para a gente poder compartilhar com vocês ainda os desdobramentos de tudo que começou lá no dia 7 de outubro de 2023. O conflito no Oriente Médio, um dos funcionários da ONU que supostamente estaria envolvido no ataque do Hamas a Israel, foi morto. Quem vai contar para a gente é o Michel Gavendo. E quais são essas conexões, né, Michel, dele estar supostamente envolvido nesse ataque? Na sequência tem Américo Martins, que já está aparecendo com a gente aqui no telão, todos fazendo essa cobertura nesta manhã aqui da CNN. Comece contigo então, Michel. Oi, Elisa. Bom, Israel há muito tempo vem acusando as agências da ONU de serem coniventes com o Hamas na faixa de Gaza, dizendo que fazem vista grossa para o uso das instalações da ONU para objetivos militares. Israel afirma também que funcionários da ONU, ou seja, os membros do Hamas, usam o disfarce de funcionários da ONU para encaminhar atividades de terrorismo. Agora, nessa última investigação, a ONU disse que 12 funcionários foram acusados, 9 deles foram demitidos imediatamente, um deles morreu nos ataques. Não se sabe ainda todas as circunstâncias, mas o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, confirmou que pelo menos um deles morreu. Há ainda outros 2 funcionários cujas identidades não foram ainda reveladas. Antônio Guterres também disse que os funcionários afastados vão ser punidos e vão enfrentar também acusações criminais por participação nos ataques. Ainda há uma investigação interna, Guterres prometeu investigar até o fim, também prometeu uma investigação independente dentro da agência da ONU para refugiados, porque é essa a instituição onde esses funcionários trabalharam e é uma das principais agências que provém ajuda humanitária para quase 2 milhões de civis na faixa de Gaza. Os agentes da ONU foram afastados, um deles morreu, 2 estão sendo investigados, mas Guterres também pediu para os países não deixarem de financiar a agência da ONU para refugiados. Logo depois do surgimento da notícia, quando foi confirmada a acusação e o afastamento dos funcionários, pelo menos 9 países anunciaram que deixaram de financiar o organismo da ONU, pelo menos congelaram o financiamento. Entre eles, os principais financiadores das agências de ajuda da ONU, os Estados Unidos também, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Itália, a Finlândia e outros países. Guterres fez um apelo dizendo que essas agências de ajuda e a agência da ONU, inclusive a que está sendo investigada, elas são as únicas esperanças dos quase 2 milhões de civis palestinos que estão desabrigados por causa da guerra. O enviado especial de Israel, o diplomata de Israel na ONU, disse que a ONU faz vista grossa, que esse caso apenas comprova as acusações. De qualquer maneira, o financiamento está congelado. Guterres confirmou que um funcionário morreu, 9 foram afastados e 2 estão sendo investigados. Elisa. Nossa, é mais um assunto que traz aqui um aumento de temperatura a essa questão, que nunca chegamos, né, numa diminuição de fato, mas são assuntos que ainda continuam acrescentando mais dor e mais angústia para todo esse conflito do Oriente Médio. Nós ouvimos Michel Gavendo, também vamos ouvir, enquanto você acompanha algumas das imagens, desses locais onde eles acolhem esses refugiados, oferecem ajuda. E Américo Martins também vem contribuir com as palavras, porque o exército israelense segue realizando ataques aéreos na faixa de Gaza. Inclusive, Américo, nesta semana tivemos uma decisão, ou pelo menos o início, né, de uma decisão no tribunal relacionado à ONU e tudo aquilo que tem sido cometido no território de Gaza, né? Porque é aquela conta de até que ponto você fez a sua resposta, você está colocando em prática o seu direito a defender-se e até que ponto você já passou muito mais desse chamado direito de poder defender-se. E a cidade de Khan Yunis é foco da ofensiva neste momento pelos israelenses. Américo, bem-vindo também. Bom dia.
Bom dia, Elisa, bom dia ao Michel e a todos que nos acompanham aqui. Essa foi uma semana, como você bem colocou, Elisa, de muita atividade, tanto militar como também diplomática em relação ao conflito na faixa de Gaza. Vamos dar primeiro a parte militar do que está acontecendo neste momento. Os israelenses e os porta-vozes do Hamas confirmam que estão acontecendo combates muito sangrentos nas proximidades e dentro da cidade de Han Yunis, que é a principal cidade no sul da faixa de Gaza. Os israelenses vinham prometendo um pouco mais de moderação e começaram, de fato, a tirar parte do seu contingente de dentro da faixa de Gaza. Mas eles alegam também que Han Yunis é ali o centro das atividades do Hamas. E eles estão nesta manhã de domingo bombardeando, atacando também com seus tanques as instalações ali do que eles consideram ser operacionais do Hamas. O Hamas diz também que destruiu pelo menos 2 tanques de guerra israelenses. Nós não temos número de vítimas do lado israelense, mas o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é administrado pelo Hamas, sempre bom a gente lembrar, coloca o número de mortos entre os palestinos já a mais de 26 mil. 26.422, para ser mais exatos. E a grande maioria, a gente sempre lembra, mulheres e crianças. Então, no campo de batalha, a situação continua muito encarniçada, Israel usando muito os seus aviões e os seus tanques nessa manhã de domingo. No lado mais diplomático e de atividades internacionais, a gente começou a semana com uma notícia que o Michel trouxe para a gente de uma possibilidade de cessar-fogo, um cessar-fogo que seria mais abrangente, talvez de 1 mês, e que envolveria a libertação dos reféns que estão nas mãos do Hamas. A gente sempre lembra que, além daquelas atrocidades do Hamas, que não tem a menor justificativa, que aconteceram no dia 7 de outubro, eles também cometeram crimes de guerra ao levar os reféns para dentro da faixa de Gaza, onde mais de 100 deles continuam. Então, existiria ali uma possibilidade de acordo, um cessar-fogo e libertação de alguns prisioneiros palestinos das prisões israelenses e a libertação de uma boa parte desses reféns. Então a semana começou com esperança, mas acabou dessa forma que nós estamos descrevendo, com muita atividade militar. E você se referiu também, Elisa, à questão da Corte Internacional de Justiça, que na sexta-feira teve a sua primeira decisão, uma espécie de decisão preliminar, vamos dizer assim, uma espécie de liminar, com relação àquele processo que a África do Sul move contra Israel, acusando o governo israelense de uma tentativa de genocídio contra os palestinos. Um crime, obviamente, muito sério, muito difícil de se provar e que a corte vai demorar anos analisando. Mas, nessa decisão preliminar, eles aceitaram alguns pedidos da África do Sul, exigiram, por exemplo, que Israel contenha qualquer atividade militar que possa levar, de fato, a um genocídio, que tente melhorar e ampliar muito a ajuda humanitária que entra em Gaza, porque nós estamos falando também do fato de Israel ter cortado água, luz, energia, mantimentos, remédios que entravam na faixa de Gaza. Mas, numa vitória parcial de Israel, a corte não determinou, como queria a África do Sul e vários outros países, inclusive o Brasil, não determinou um cessar-fogo imediato. E essa decisão acabou irritando a todos os lados, porque ninguém ganhou, mas permitiu que todos eles adotassem uma certa narrativa positiva, uma narrativa de vitória. Então até o Hamas diz que ganhou com a decisão da corte. E fora a autoridade palestina, África do Sul e Israel. Todo mundo acha que ganhou alguma coisa, mas todo mundo ficou muito irritado com essa decisão da corte. Elisa?